Tati, agora a gente consegue. Hoje, agora sim. Tá me ouvindo? Perfeito. Então, vamos pedir nesse momento a autorização de todos os amigos espirituais que estão a nos ajudar, para que a gente possa iniciar essa nossa live falando sobre a Umbanda com muito respeito, com muito amor, com muito carinho. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a este momento. Estamos muito felizes de iniciar aqui os nossos trabalhos e que a gente possa ser abençoado, certo? Já temos algumas perguntas, Tati. Você estava começando a contar um pouquinho da sua trajetória. Seja bem-vinda. A Tati é psicóloga, ela faz sacerdócio de Umbanda, é uma grande amiga. A gente já compartilha e consegue realizar as coisas da melhor forma possível no nosso dia a dia, né, Tati? Eu te admiro muito e que a gente possa aqui continuar e realizar aí a nossa live. Pode falar um pouquinho da sua trajetória novamente? Gi, obrigada pelo convite, obrigada ao Núcleo, que eu sei que existe uma equipe toda espiritual junto com você ao seu lado, né, assim, médiuns muito bem preparados, então onde eu sou sempre muito bem recebida. Por que surgiu esse convite? A gente teve um encontro há um ano, mais ou menos, né, Gi, e foi um encontro que a gente viu muitas afinidades, principalmente de união de ideias. A gente vem dialogando desde então. Eu tive a sorte de nascer numa família umbandista. Eu digo sorte por causa da escolha que eu fiz, né, de dar continuidade a esse caminho. Então, por este motivo, eu não tive resistência nenhuma. Mas também estava pensando nisso e entendo que se eu tivesse escolhido um outro caminho, minha família, como é muito ecumênica, eles também teriam entendido. Então, dentro dos meus tios, meus 10 tios, tanto por parte de mãe, por parte de pai, naturalmente a gente sempre falou de espiritualidade, de mediunidade, de culto, a guias, a orixás, tudo muito, de uma forma muito tranquila. Incorporação foi uma coisa sempre muito tranquila dentro da minha casa. E aí esse caminho, de uma certa maneira, se pôs para mim de uma forma tranquila, entre aspas, tirando todos os percalços que a gente vai tendo e que é comum. Então eu também acho que é importante a gente falar que a gente não está aqui para levantar nenhuma verdade absoluta. Eu acho que não existe uma verdade absoluta. Eu acho que eu tenho a minha forma de levar a fé, a Gigi tem a forma dela de levar a fé, e todos os caminhos levam a Deus. Acho que isso que é o principal. Existem muitas umbandas, muitos tipos de culto, então de repente vão ter pessoas que vão estar nos ouvindo e tem uma participação de outra maneira. Parece que está cortando um pouquinho, né? Tati, está cortando um pouquinho aqui. Cortou um pouquinho, né, Tati? Eu acho que só deu um tempo de atraso, mas eu tô te ouvindo. Eu acho que é importante realmente a gente dizer que a maneira que nós trabalhamos, tanto no núcleo como você, Tati, essa é a nossa verdade, é a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser, nosso respeito total para todas as outras formas e maneiras que as pessoas têm de realizar os cultos de Umbanda, os trabalhos de Umbanda. Nós falaremos aqui um pouco sobre as diferenças que existem. Então, essa é a nossa verdade, é o nosso jeito, é aquilo que faz sentido no nosso coração. E eu quero dizer também que, para mim, muito do que eu vivi e aprendi na Umbanda veio através dos guias e dos orixás, né? Eu primeiro, o núcleo nasce inicialmente kardecista, e quando a gente entra, ele vem de uma pessoa que trabalhou 25 anos na Umbanda, depois ela para um tempo e volta com o núcleo. Embora muitas pessoas que estão aqui, eles conhecem a gente, outros não sabem, que o núcleo começa essencialmente com um trabalho de cura e de auxílio à comunidade ou desobsessão. A partir de então, quando nós assumimos,
o núcleo, que trabalhava muito nessa questão kardecista, a gente começa, a pedido dos guias, começa a estudar a Umbanda, né? Um dia eu estava sentada no núcleo e vem a avó Dita, vem conversar comigo e vem um outro guia, e assim a gente começa a nossa trajetória, buscando também um entendimento técnico de estudar. Eu fui trabalhar em outro centro, que ainda não tinha na nossa casa, fui fazer um trabalho, aprender mesmo como se incorporar, os guias, as lições diante desta casa, né? E depois eu fui estudar. E a partir de então, a gente tem agora os trabalhos de segunda-feira, terça, de sexta, temos o nosso congar e fomos montando toda essa casa. Eu e a Tati, a gente estava conversando e a gente entende que a casa está passando por uma transição e que hoje não existe mais, né, essa mistura ou essa divisão entre kardecismo, entre Umbanda. Nossa casa, ela está ali a trabalho, a serviço do bem e da luz. Temos as nossas regras, as nossas disciplinas, e a partir daí, Tati, que a gente hoje quer falar da Umbanda, porque as pessoas entendam o quanto não existe divisão, que a divisão está na Terra, mas que no mundo espiritual todos os guias e mentores trabalham juntos. Com certeza, Gi. Acho que os caminhos, eles se cruzam em algum momento, principalmente quando a gente tem um propósito do auxílio ao próximo, né? E isso tem que ser realmente o que nos norteia. Porque é o tempo inteiro que a gente tem que buscar, que é esse caminho de evolução. A Umbanda, ela é um conjunto de leis que rege o universo, a vida, a harmonia, a caridade. A gente trabalha com aquela máxima de fora da caridade não há salvação. Na Umbanda, nós trabalhamos dentro da lei maior, da justiça divina e do merecimento. E todos os guias, mentores que vêm trabalhar conosco, eles sabem, a gente é atraído, e uma das perguntas que fizeram, Tati, é como que os guias aparecem, como que eles chegam até a gente, né, como que é a incorporação. Então, a gente já pode começar respondendo aí um pouco dessas perguntas. E eu queria que você falasse da sua vozinha, tá? Porque... E aí vou te dizer que ela veio conversar comigo hoje, né? Muito bonitinho. Ai, eu acho o golpe baixíssimo. Estamos aqui com ela. Essa guia, quem me conhece, tem um significado. Como é que responde depois disso, né? Não foi um golpe baixo. É porque hoje ela veio falando, agradecendo, né? Que ela foi lembrada, né? Isso, eu sabia disso. Ela falou que você ia se emocionar. E ela veio aqui conversar, a avó Dita veio, ela veio junto com a avó, tá? E que aí, então, era isso que a gente queria. Eu queria te dar de presente hoje. Fala dela, como começou. Minha avó, ela é feita no candomblé e ela teve um caminho muito difícil dentro da espiritualidade, porque no tempo dela... até ela encontrar a cura, ela teve que ir através da dor, da doença, para a religião. E foi tudo muito difícil para ela, teve que deixar os filhos sozinhos, meus tios, minha mãe e os meus tios sozinhos por muito tempo, para ela conseguir encontrar essa pessoa que ajudasse. E aí ela descobre a missão, que é o que acontece com muitas pessoas, né? E aí ela é feita dentro do candomblé, ela monta uma casinha do lado da casa dela, minha família é baiana, e aí eu tive a sorte também de poder, aos 7 anos, também passar em consulta com ela me iniciar dentro de uma gira de criança. Eu tive essa sorte. Ao longo da minha caminhada espiritual, eu venho recebendo alguns recados dela. Minha primeira guia era a guia dela, de trabalho, ela é uma filha de Iemanjá. Então eu entendi na minha primeira casa que aquela guia que eu estava recebendo era uma outorga dela, e ao longo dos anos ela sempre me dá alguma surpresa, e eu fico sempre muito me norteando em honrá-la dentro desse caminho, assim. Então, e ela certamente tem muito orgulho, eu tenho muito orgulho. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona, né, a incorporação na Umbanda, porque tem uma pergunta dessa, né, que a pessoa pergunta como que acontece a incorporação, como os guias se aproximam, e uma coisa que eu gostaria que também comentar nisso, junto com você, é da consciência, porque tem muita gente que pensa que os médiuns são inconscientes, né, e eu vou falar depois o que eu acho, né, como que é para mim, como é para o pessoal da nossa casa. Eu queria que você
falasse um pouquinho sobre isso. Isso é uma grande polêmica, né, Gi? Porque quem não incorpora tem uma ideia, quem está em desenvolvimento tem uma ideia de que o médium ele é tomado e ele desmaia, ele perde totalmente a noção daquilo que está fazendo. Isso era antigamente no começo da Umbanda, porque não existia ainda uma clareza na estrutura do que estava sendo, de fato, ali colocado, né, dentro do culto. Então a gente sabe que a Umbanda ela não nasce em 15 de novembro de 1908 com Zélio. É que Zélio vem de estrutura, mas a Umbanda já existia. O culto ao caboclo, ao preto velho, ele já existia muito antes de tudo isso e a gente não tem ideia de como começou. E isso é uma coisa que eu também faço questão de desmistificar, porque existe sim a responsabilidade do médium, que hoje cada vez mais tem que estar preparado para prestar um bom atendimento, através de caráter, de bons exemplos, de boa virtude, mas também através de conhecimento, porque a gente é intuído dentro das nossas consultas. É isso que de fato acontece. A gente assume aquele arquétipo, a gente assume aquela energia, mas a gente não perde a nossa essência, quem nós somos. Então ocorre uma junção de, posso falar de mim, Tatiane, mas o meu guia que dá uma energia específica. E a incorporação na Umbanda é assim, a partir do momento que você passa, o ideal, né, assim, passa por um desenvolvimento, tem permissão aos poucos, você vai ganhando uma intimidade, uma aproximação com aquela entidade, com aquele guia, para que esse guia comece a mentalmente instruir você dos caminhos na vida daquele consulente, né? Que ele tá atendendo. É diferente do candomblé nesse sentido, né? Eu queria completar também, como eu vim de uma... A minha mãe, ela foi uma pessoa, todo mundo já sabe disso, né? Que ela foi nos levando em tantos lugares, mas essencialmente vou falar a partir da parte kardecista. Como eu estudei muitos anos a parte kardecista, e o meu trabalho como médium começou assim, eu sempre ouvia, sonhava, as coisas aconteciam. E a partir do momento que eu subo um núcleo, eu comecei a ver, ouvir, sentir, e aí vem todo o pacote junto. Como a passividade que as pessoas falam, ou incorporação, não é que o nosso espírito sai do corpo e entra outro espírito. Não existe isso. Meu corpo, ele vem, essa casa, essa morada, ela é do meu espírito. Então, os espíritos, como eu entendo, eles vêm, eles irradiam, né, a força dele, e aí dependendo da nossa comunhão com esse espírito, a doutrina eu sempre falo que é mútua, né, os espíritos se aproximam por afinidade. Acho que é importante o que você falou, Tati, da questão moral do médium, né, do ser humano. Nós somos instrumentos, nós somos facilitadores da espiritualidade para que isso possa acontecer. Então, essa união entre a gente e a espiritualidade que chega até nós, então não é que o mesmo guia que trabalha comigo vai trabalhar com outro, depende muito daquilo que nós estamos atraindo, do que nós estamos sintonizados. Não sei se você concorda comigo, Tati. Concordo. E eu acho que é uma coisa assim, todos nós somos conscientes, não existe mais necessidade dessa inconsciência. Claro que, e aí eu vou dizer por mim, na minha experiência, o que acontece comigo, eu tenho uma facilidade de fazer desdobramento enquanto eu estou com o guia. Então, o mentor vem trabalhar, eu tenho tanta confiança, por exemplo, nos guias que vêm, eu dou dicas, os mentores, todos os espíritos que trabalham comigo, eu tenho tanta confiança num trabalho de Umbanda, especificamente, e quando eles estão aqui, eu desdobro, porque muitas vezes a pessoa que está na nossa frente, os trabalhos que têm que ser feitos, nós temos que buscar, né, informações para que possa ajudar espiritualmente. Eu acho que é até importante colocar que a mediunidade ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Ela não é uma constante, ela não nasce pronta. Você nasceu com uma mediunidade, inclusive a clarividência. Eu acho que é importante colocar que não são todos os médiuns que têm o poder da visão como você tem. Eu não tenho. Eu tive poucas experiências nesse sentido. Ainda agradeço, porque acho que é uma responsabilidade muito importante. Acho que Deus, na sua granditude, ele soube para quem dar. Mas eu também acho importante colocar isso. Não é porque eu nasci num berço umbandista que eu não me propus a estudar. Eu, sim, tive essa responsabilidade de estudar, me preparar exatamente para me desenvolver. O desenvolvimento também está no estudo.
E aí, quando Sim. a gente se põe a essa tarefa, pessoas vão surgindo no nosso caminho. Então, alguns Sim. anos eu encontrei um grande pai que me auxiliou, encontrei você também nessa caminhada, que me ensina uma forma de mediunidade também. E, olha, Tati, agradeço, acho que eu sei que o meu pedaço realmente é muito pequeno nesse aqui, mas a gente vem junta, né? Eu acho que a gente vai participando. Acho que vale a pena dizer, Tati, que você ficou 10 anos dentro de uma federação espírita kardecista, né? Estudando, sabendo do seu chamado, né? É um bandista, mas o caminho da espiritualidade, ele não segue um caminho reto, né? Não. Eu acho que cabe para uma outra live, existe o nosso livro aí que vai contar isso. E é importante dizer, né, o quanto que a gente só tem que confiar. Tem que confiar. E tem que estudar sim, gente. Eu estudei, como a Tati estudou a parte de Umbanda e estudou a parte kardecista, a gente vai trabalhar no centro. Eu estudei muito kardecista, depois estudei Umbanda, depois fui conhecer a prática, a técnica, e aí você tem que confiar, e quando os guias vêm, eles completam, né? Quando eles chegam até nós, eles completam toda essa doutrina e essa força aí com a gente, tá? Ô Gi, só respondendo a pergunta, então quem tem guia é quem trabalha, é médium desenvolvido. Todos nós temos mediunidade, mas não necessariamente teremos guias porque ele tem que ser posto numa atividade de trabalho. Tá? Então, se amanhã ou depois eu não estiver mais trabalhando, os meus guias, eles vão continuar o caminho de desenvolvimento deles de uma outra maneira. Sim, independente da gente. Hoje eles estão com a gente, eles podem estar em qualquer lugar. E acho que é importante também falar que quando a gente fala guia, às vezes a gente fala mentor, a gente fala mensageiro. Existem vários nomes que definem. Não tem uma forma correta. Eu quero deixar muito claro, porque isso já veio várias vezes hoje, né, na minha mente, em dizer que cada um tem o seu jeito. Cada terreiro tem um jeito. Tem aí, como você vai falar um pouquinho, a diferença das umbandas, porque foi uma das perguntas também que falaram para nós, tá? Qual era Umbanda, o que é Quimbanda e o que é Candomblé, né? Qual a diferença entre isso? A gente até conversou um pouquinho sobre isso. Cada terreiro tem o seu jeito. Cada terreiro vai seguir aquilo que o pai de santo que está lá, ou o dirigente, ou o sacerdote que está lá, é a imagem de quem está ali na direção. Tá? Tem um centro, outra pessoa que falou para mim, mas eu não quero ficar pulando, sendo jogada para o lado, eu já vi muito isso, há muitos anos atrás, as pessoas rodando, caindo, guia que bate, que dá surra. Isso daí, gente, é de cada terreiro, tá? Na nossa casa, do meu jeito, que eu conheço também a Tati, a gente não tem isso, né, Tati? A gente aprende, né, Gigi? É aquilo que eu sempre digo. Se você é feita num terreiro, né? Se você é desenvolvida num terreiro, onde o pai de santo dá a cambalhota, você vai aprender que todas as vezes que você incorporar, você tem que dar uma cambalhota. Então, você pode ver dentro de um terreiro, existem hábitos, e eles seguem aqueles hábitos, aquela forma de incorporar, aquele jeito de atender, é tudo uma forma muito cadenciada. Não há necessidade disso. Eu acho que hoje os espaços mesmo, porque hoje a maioria dos terreiros eles estão em sobreloja, é importante entender que os trabalhos eles têm que caber dentro de um espaço limitado. E as pessoas precisam respeitar aqueles espaços. Então, as antigas incorporações que a gente via muito nos terreiros de cai pra lá, segura, e aí abre a roda e fica todo mundo em prol daquele médium que está incorporando, é realmente uma situação que não faz muito sentido, né? Depois de um tempo, quando a gente vai se desenvolvendo e aprendendo. Precisa fazer escândalo, não precisa usar de elementos espalhafatosos, nada nesse sentido, né, Gi? O menos é mais, inclusive nisso. Mas é aquilo que você falou, né? No início, acho que algumas coisas são necessárias, e ainda depende, eu falo que cada um tem o pai de santo que merece, o padre que merece, o pastor que merece, cada um tem o seu povo, cada um tem essas pessoas, e cada um no seu nível de consciência, em seu nível de aceitação, e que tá tudo bem, né? Não cabe que nós não estamos criticando, né, Tati? Acho que cada um é cada um. Mas eu vou contar por mim, como eu vim de um centro de kardecista, isso. Como eu vim de um centro kardecista e fui aprendendo, eu estava me desenvolvendo já há 4 anos, quando os guias de Umbanda se apresentaram, eu fui para um centro de Umbandomblé também, eu acho que poucas pessoas sabem disso, que eu fui aprender, e uma vez, uma gíria que tinha lá, era uma gira de esquerda, era uma gira de pombagira e Exu. E eu olhando as pombagiras, eu via as pombagiras rodando.
E a minha estava na frente, eu olhando para ela, e muito do que a gente passa, né? Sou eu ou são eles? Sou eu ou sou eles? Né? Será que sou eu? E eu tinha muita consciência daquilo. E ela olhou para mim, como eu via, ela falou assim, não, eu falei assim, ela falou, deixa eu trabalhar. Eu falei, não sou eu, não é a senhora. E aí, né, como as lições têm que ser dadas, ela deu um giro e eu fui parar do outro lado da sala, não caí nem nada. Eu falei, não precisa mais, não precisa, porque eu não quero cair, eu não quero rodar, não quero nada. E a partir daí eu entendi, né, que a maneira que a gente dá passividade na parte kardecista é de um jeito, e da Umbanda a sensação corporal é outra. Né? Então, hoje, dependendo da carga que eu recebo, como eu estou ali na frente dos trabalhos, dependendo da carga que eu recebo ao final dos trabalhos, eles me dão. Né? Eu não caio, só me. É como uma vez um mentor me explicou, um guia me explicou, eles têm que me sacudir para deslocar de mim as energias que foram pegas naquele trabalho. Então, ou eles pulam, eles soltam para soltar da minha egrégora, do meu campo, né, energético. Então, muitas vezes eu volto, e quando eu volto tonta. Eu lembro de algumas coisas. É isso que eu quero dizer para todo mundo. A gente está ali, a gente está consciente, e eu lembro de algumas coisas naquele momento. Porém, depois a gente esquece, porque não passa pela minha consciência. Está passando por uma força maior energética que existe. Então, se a pessoa vem conversar comigo, eu conversei com o teu guia, tá. Às vezes eu estou olhando para a pessoa e falo, meu Deus, o que a pessoa falou? Aí, conforme a pessoa vai falando, aquilo vem. Né? E aí vem as instruções. Tá? Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre a diferença de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Eu vou falar um pouquinho pelo que a gente sabe. Eu falo alguma coisa Candomblé, você me completa. O Candomblé ele trabalha com os orixás, normalmente. O Candomblé puro, né, ele trabalha com... Não sei nem se eu posso falar essa palavra pura, mas antigamente o Candomblé ele trabalha com os orixás. E eles têm os erês, que são as crianças, para fazer essa comunicação e falar pelos orixás, porque os orixás não falam, não conversam, eles só estão ali para trabalhar. E algumas casas, né, Tati, eles têm também, eles recebem a linha da esquerda, é isso? A feitura é totalmente diferente, né, Gi? A Candomblé é brasileiro, acho que as pessoas também às vezes têm essa visão errônea, porque na África não é o Candomblé, era o culto de nação. Lá eles eram divididos por nações, e aí nesse período de escravidão, juntam-se esses escravos e aí acontece essa mistura chamada Candomblé. Eles cultuam o orixá, então a dança do orixá é diferente, existe o recolhimento do filho, ele é feito naquele orixá específico, o que acontece diferente na Umbanda. Eu posso falar mais especificamente da Umbanda Sagrada, que é a minha Umbanda de formação, que é a Umbanda que me estruturou dentro do ensino, então a gente é iniciado em 14 orixás através dos amacis, né, que são ervas que são colocadas na nossa cabeça, e o nosso sacerdote, ele ativa essas ervas com palavras de poder e de ação que vão fazer efeito na nossa cabeça ali. Então, a Umbanda, o Candomblé brasileiro começa o seu culto principalmente na Bahia, e ele fica muito concentrado nesse culto ao orixá. E um orixá diferente do que acontece na Umbanda, que aí já é a mistura de 3 cultos, né? Do kardecismo, do próprio catolicismo e do próprio candomblé. Isso, eu ainda completo um pouquinho, né? Sim. Porque a gente chegou a falar sobre isso, ainda a influência dos índios e da parte oriental. Né? Na nossa casa, por exemplo, no núcleo, quando a gente trabalha, às vezes aparecem as linhas de franciscana, a linha de Maria, aí aparece até os médicos mesmos, não só os caboclos pretos velhos que trabalham nessa linha de cura, como já veio também os africanos, às vezes vinham os médicos ascensionados. Então, a forma de trabalho vai muito na nossa casa, tá, gente? Estou falando no núcleo. Eles aparecem assim. A Umbanda, hoje eu conversei com uma pessoa que ele é do primado de Umbanda, então ele também ele falou um pouquinho sobre o primado. E me perdoe, viu, Valdir, se eu falar alguma coisa que eu ia esquecer, mas o básico ele falou que o primado, eles dizem que a origem é indígena, vem muito dessa parte indígena, que também é brasileira, que não tem muitas misturas, e que, essencialmente, eles reconhecem a Umbanda quando tem a tríplice, até marquei aqui, a tríplice, né, guias que seriam caboclos, preto velhos e erês, né, as crianças.
E eles trabalham também com alguns outros símbolos e rituais, e cada casa tem seu ritual, respeitando todos, eu acho que isso é importante a gente falar. Tem a Umbanda Sagrada, a Oncololô, qualquer, que você falou? Umbanda Omolocô, que é uma Umbanda com fortes influências africanas, né? Isso. Mas assim, candomblecistas. Tem a Umbanda que as pessoas chamavam de Umbanda Branca, que é uma Umbanda em alguns terreiros mais kardecista, com trabalhos de cura muito marcados. Tem a Umbanda também chamada de Umbanda Branca em alguns terreiros que tem uma influência que foi inclusive a minha formação por muitos anos, muito católica. Então ia-se muito à Igreja das Almas fazer ritual, rezava-se terço. Eu acho importante dizer, gente, que às vezes as pessoas falam que Umbanda Branca não tem Exu e Pombagira. E as pessoas têm uma visão muito errada do que é Exu e Pombagira, né? Porque são guardiões, são espíritos que trabalham muito no nível da nossa humanidade. E eles vêm para nos proteger. E eu tenho o hábito de falar até no núcleo que se eu estiver em algum lugar, que eu estiver, sei lá, numa briga, estiver bebendo, se tiver, eles têm que nos avisar, nós estamos vibrando tão baixo que nós não sentimos a vibração de um preto velho ou de outros espíritos que chegam até nós. Os Exus Pombagiras entram em qualquer lugar e estão muito vibrando na nossa linha da humanidade. Tati vai me ajudando, né? Então, nós vamos ouvir. A hora que nós estivermos ali, eles vão nos ajudar em qualquer momento. Eles entram em qualquer ambiente, eles nos ajudam e não existe maldade. Eu quero deixar muito claro isso, acho que é importante dizer. Não importa se é Umbanda, se é kardecismo, se é Igreja Católica, se é qualquer outro tipo de religião, o mal não existe. Sabe por quê? Eu vou dizer, porque nós somos seres humanos. E nós vamos escolher se nós queremos fazer as coisas boas ou ruins. Eu posso jogar uma praga em alguém e eu não preciso estar vinculado a uma igreja, a um centro de Umbanda, alguma coisa. As pessoas têm muito preconceito dizendo que só existe o mal, que fazer macumba é coisa ruim. Nem vou entrar nesse método, nessa diferença do que é quando as pessoas falam isso, o que é macumba. É um instrumento, é uma árvore, né, Tati? É o dialeto banto, que significa má, plural, cumba, feiticeiros. Então, assim, é a nossa forma íntima e a nossa forma íntima de se tratar. A gente se vê, a gente se trata de macumbeiros, e aí, mas só um macumbeiro pode chamar outro de macumbeiro. Essa é também a ética, a forma carinhosa que a gente se chama. Repete de novo o que é macumba, que você falou. Então, quando a gente vai fazer... Quem cortou, Tati? Que as pessoas colocam. Cortou? E aí também, Gil... Cortou, Tati. Cortou. Fala de novo. Fala de então, novo. assim, voltando, então, assim, aquela questão de má, da palavra macumba. Má significa, é um plural, e cumbas significa feiticeiros. Então é um dialeto banto. E eu também acho importante a gente colocar que existem muitas umbandas. Então quando a pessoa perguntou a diferença da umbanda, do candomblé e da quimbanda, de uma forma muito resumidamente, é isso. Umbanda tem uma matriz, sim, africana, mas tem outras influências. O candomblé tem uma influência prioritariamente do culto de nação, e a quimbanda depende também, porque a quimbanda com K é uma coisa, a quimbanda com Q é outra coisa. Né? Então eu imagino que a quimbanda que ele esteja falando é a quimbanda com Q, que é uma quimbanda que se cultua exclusivamente Pombagira e Exu. E quando a gente fala de Umbanda, existe uma Umbanda em São Paulo, que é diferente de uma Umbanda que existe no Sul. Então, esse rapaz que falou sobre o primado, né, que ele fala dessa tríplice, é uma tríplice, mas assim, vão tendo ramificações. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem profundamente o culto a baianos, que já não ocorre no sul, na região sul, porque a gente foi aqui, a gente recebeu muito essa migração deles para São Paulo. Então também tem que entender isso, é uma religião que abriu as portas e de uma certa maneira presta várias homenagens. Então presta homenagens ao povo que passou por escravidão, presta homenagem aos índios, presta homenagem a esses baianos que vieram aqui, migraram para a região sul e construíram, que é onde a gente está. Então é uma religião de homenagens.
Eu acho muito interessante, a gente trabalha com a constelação familiar, né, Tati? Ninguém é excluído, não. Pode vir os orixás. Por que eu vou querer só 7? Se eu posso ter os 14, os 21, se eu posso ter a influência de todos, que pode me ajudar naquele momento que eu precisar, e pode vir os espíritos mensageiros de luz, podem vir, todos são mensageiros de luz, pode vir o da cura, pode vir os médicos ascensionados, pode vir trabalhar naquilo que a gente precisar. Naquilo que a gente precisar. Né? Então, esse universo imenso, maravilhoso e abundante, infinito, e tão grande, né? E nós somos agora. Né? Acho que é importante agora a gente estar dizendo aqui, claro, né, que ela tinha que falar aqui, que toda casa tem a sua disciplina, a sua responsabilidade, a sua doutrina, o respeito. Sua hierarquia, né, Gi? Que eu acho que também é uma coisa que, infelizmente, as pessoas hoje também não conseguem entender. A hierarquia é importante, ela tem que ser seguida, porque os que vieram antes da gente, eles construíram um caminho para que a gente fosse trilhando, né? Então, hierarquia também. Eu acho tão interessante isso. Eu brinquei com a Tati que eu não sou mãe de nada, né? Que essa história de bater cabeça, de beijar minha mão, que eu não sou, né? Mas ela falou uma coisa tão bonita, né, Tati? Eu vou até repetir o que você falou, que eu sou mãe porque eu tenho filhos, eu tenho uma família, né? Que o núcleo é uma família, que ali tem que ter uma mãe. Então, nesse sentido, é aquela mãe que cuida, é aquela mãe que zela, é aquela mãe que aí talvez, e eu acho sim, nesse caso da hierarquia da casa, que tenham aí todas as instruções dos guias, que muitas vezes chegam, eu falo, vocês estão passando bem, nós estamos passando bem, o que está acontecendo? Então, nesse sentido, sim, eu me sinto muito respeitada, eu sempre falo isso, e respeito todo o chão sagrado que eu entro. Todo o chão sagrado. Eu já fui visitar muitas casas, já entrei em muitos lugares. Às vezes as pessoas não sabem nem que a gente tem um núcleo, estamos no núcleo, estou dirigente, eu não sou a dirigente, estou até quando Deus me permitir. E eu tenho muita humildade, e eu acho que é importante que todo mundo reconheça que ninguém tem o poder sobre ninguém. Não é porque eu tenho um pai de santo, porque tem um padre, ninguém tem poder sobre ninguém. Nós temos ali, estamos naquele momento, naquele lugar, que precisa de uma direção, que precisa de uma orientação, que precisa de um líder. Eu acho que sim, os líderes estão ali para isso, mas nós não temos poder para ninguém. E outra, gente, nós só temos a nossa fé, a nossa força, a nossa vontade. Ser um espírita ou ser um umbandista dentro de um terreiro é fácil. Eu quero saber seguir a caridade, o amor, a luz e a bondade no nosso dia a dia fora de um terreiro, fora de um local religioso, seja ele qual for. É o ser humano que está ali. Então, eu atraio para mim aquilo que eu sou. Eu acho isso fundamental. Então, eu com muita humildade digo a vocês, né, que às vezes eu falo, sem eles, o que eu seria? Eu seria a minha fé, eu seria a minha bondade e a minha moral. Então, nós não temos poder, porque se nós nos tornarmos uma casa abandonada, porque eles se afastam de nós por causa das nossas condutas, então nós não teremos mais essas influências. Então, é importante dizer o quanto é necessário os preceitos, né, Tati? A gente comentou o que são os preceitos. Fazer o jejum necessário, num dia de dia você se preparar. Às vezes você vem do trabalho, todos nós trabalhamos quando a gente vai para a gira. Então você vem antes, mas você já tem que se recolher, você tem que se alimentar de maneira adequada, tem que vigiar os pensamentos, tem que fazer as orações necessárias. Nós temos que nos preparar para receber, né, essa influência tão maravilhosa que vem dos guias, e quanto isso é importante. Eu estou aqui com o meu staff. Assina embaixo total. Eu estou aqui com o meu staff dizendo que nós temos 40 minutos, nós temos só mais 10 minutos de 44 minutos, né, da nossa live. É uma pena ter tão pouco tempo para isso. Se o pessoal topar, a gente entra e sai novamente, porque a gente não quer ficar nessa longa, né? Tem tantas perguntas ainda que nós não respondemos. Eu não sei como que vai encerrar aqui para mim ainda, então temos aí mais por volta de quantos minutos? 10 minutos, tá, gente? 10 minutos mais ou menos, então vamos tentar falar um pouquinho, responder um pouquinho algumas importâncias aqui. Ah, Tati, do batizado, né? Perguntaram essa questão do Tá me ouvindo, Tati? Agora tô te ouvindo, Gi. Tem algumas pessoas pedindo para a gente continuar, que se a live
acabar que a gente entra de novo. Por mim, tudo bem, Tati. E você, tem mais um pouquinho de tempo? Super à disposição, Gigi. Adoro falar com você, adoro falar da minha religião, então... Eu também adoro falar, viu? Olha, gente, vou falar uma coisa, né? Eu fiz um trabalho, quando eu fiz o mestrado, e eu quero só contar um pouquinho, porque acho que vem novidade por aí disso, e eu trabalhei 2 dias da Umbanda, entendendo as questões psicológicas que podem fazer o nosso desenvolvimento psicológico também. Eu e a Tati somos psicólogas junguianas, a gente trabalha o feminino e o masculino, né, que é o ânimos e a ânimas, e aí o meu trabalho ele foi Exu como promotor do desenvolvimento do masculino na mulher e a Pombagira como promotora do feminino no homem. E esse trabalho foi maravilhoso, né, Tati? Eu sofri preconceito ao contrário, porque eu era uma branca falando da Umbanda, né, mas foi sensacional, isso foi maravilhoso. E eu quero dizer aqui agora com relação ao batizado, que eles falam do batizado, a Tati conversou comigo uma coisa que eu achei interessante, e a Vodita, Tati, estava conversando comigo, depois da nossa conversa, e ela falou uma coisa importante, e hoje acho que alguém me mandou um vídeo dizendo que teve um bebezinho que foi batizado, e que a avó era espírita, a outra avó era católica, que a tia era umbandista e que a outra tia era evangélica. E que eles fizeram 4 batizados no mesmo dia. Montaram cada um do seu jeito e a criança foi batizada ali de acordo com tudo. E a me arrepiou na hora que eu vi, porque foi um pouco do que a gente conversou, né? Sobre essa questão do batizado. Eu quero que você fale também sobre isso, mas me veio um pouco na cabeça assim. E quando a gente batiza, quando o pai e a mãe vão batizar uma criança, eles estão ali em busca de uma proteção, né? O batizado é uma proteção para aquela criança, aquele bebezinho que está chegando no mundo, de acordo com aquilo que os pais acreditam, né? E que é fundamental a gente respeitar dessa forma. E aí, deixa eu só pegar aqui um recadinho, porque eu não estou conseguindo ler. E acabei de descobrir que o meu staff respondeu que são 2 horas de live, se as pessoas quiserem continuar aí, né, que não cai mais em 1 hora. Olha que importância. Muito obrigada, Camila, aí pela informação. Então, a gente não precisa fechar e sair, tá? Então, Tati, isso do batizado, a importância que o pai ou a mãe eles querem como proteção para o filho. Isso não significa que lá na frente, se a pessoa quiser buscar outros batizados em função daquilo que vai acreditar. Só respeitando um pouco. Tá me ouvindo, Tati? Tá me ouvindo, Tati? Tati, tá me ouvindo? Oi, agora tô, Gi. E que... aí o batizado vai de acordo com as pessoas. A única coisa que eu acho é que os rituais, os batizados estão sendo muito banalizados. E as pessoas ficam indo e voltando, saindo das casas como se nada... Exatamente, Gi. Eu tenho essa crítica, na verdade, ao que eu fui vendo ao longo do tempo, das pessoas irem trocando de lugares e elas quererem serem batizadas em todos os lugares que elas vão. Eu posso falar particularmente da minha experiência. Eu fui batizada dentro da Igreja Católica, exatamente porque eu venho de uma Umbanda com uma séria influência católica. Então, meus pais, apesar de sempre frequentar benzendeiras e rituais umbandistas, eles optaram nesse batismo. E quando eu entrei na Umbanda, eu não quis me batizar. Eu optei não por um desejo meu, não senti, porque eu não achava que eu tinha que excluir a minha experiência anterior naquilo que meus pais tinham construído para mim, do que eu tinha passado, para exatamente dar continuidade. Então eu fiz um ritual que a gente faz dentro da Umbanda Sagrada, que é o Amaci de Oxalá, que é um amaci purificador, que é um amaci que ele é feito para tirar qualquer tipo de procedimento da sua coroa que foi feito erroneamente. Eu passei por alguns procedimentos que hoje eu entendo e são questionáveis.
E esse Amaci, ele tem o intuito, ele teve o objetivo de me batizar, para que eu tivesse continuidade no meu desenvolvimento e desse continuidade na minha caminhada. Mas eu, particularmente, não sou batizada na Umbanda, que pode acontecer de diversas maneiras. Existem terreiros que quem batiza é o guia, e existem terreiros em quem batiza são pessoas, são médiuns que batizam a criança. O batismo, ele é uma iniciação a partir daquele momento, a partir do momento que você escolhe aquela religião. Então, eu acho que as pessoas têm que ser livres para escolherem a forma como elas querem levar a sua religião. Mas eu acho que a gente precisa relembrar o respeito que deveria haver com o batismo, porque eu também vejo que virou Banalizou, né? uma forma banalizada de se promover. Então vira festa, então vamos batizar, então batiza. Eu acho também que é importante a gente entender que se batiza para dar continuidade àquilo. Então, aqueles batizados de muitas pessoas, que não vão fazer depois sentido com aquilo, eu acho que a gente precisa repensar um pouco. Uma coisa importante dizer, por exemplo, na nossa casa, quando o médium entra, quem faz o batismo são os guias, né? A gente tem lá quando a pessoa entra, conversa, tem toda uma forma das pessoas entrarem, e quem batiza são os guias nas giras que existem. E aí, muitas vezes eles pedem o avó dita, o Iemanjá, ou o que tiver, os próprios herês, dependendo se for guia de, né? E acho que é importante também dizer para as pessoas, sim, o batizado é uma proteção, é que a gente vem com uma coroa, né? Pensando nós como kardecistas, que nós temos o nosso campo de força, tem o coronário, o frontal, o cardíaco, então tem a nossa coroa, tem todo esse campo de força de luz à nossa volta. O batismo, ele vem reorganizar isso, para que a gente possa ter ser mais centrado, mais equilibrado. Esse banho também, que a Maci, que a Tati estava falando, pode ser um banho de ervas, pode ser, né, as águas de Iemanjá, que eles falam, ou pode ser uma cachoeira, dependendo do que você vai fazer. Pode ter pedras, pode ter diversos elementos, né? Diversos tipos de águas, diversas pedras, diversas ervas. Eu quero deixar claro aqui para vocês, gente, que assim, nem eu nem a Tati somos boazinhas, né? Nós somos pessoas que temos gênios bastante fortes, a gente vem fazendo terapia há muito tempo para entender a nossa sombra, as nossas trevas, né, como nós somos. Nós somos seres humanos em construção, nós somos seres humanos que estamos na busca, ou em busca de nós mesmos, daquilo que faz sentido para a nossa vida. Nós temos, como diz a Tati, o privilégio de ter encontrado, né, essa nossa religião, tanto a parte kardecista quanto a parte umbandista. Eu quero dizer para você, Tati, que a minha mãe, ela levou a gente para tudo quantos lugares, mas fundamentalmente minha mãe cantou muita gente na Seixinoye. Então, eu vou no Templo Zulai, eu entro numa igreja se precisar, eu assisto a missa do Padre Fábio de Mello, eu vou, não sei se me convidar, se tiver que eu vou, se precisar de ajuda eu também preciso, nós não somos unânimes. O que a gente tem é muita, muita fé. Quem nos conhece, quem conhece a Tati, quem conhece a Gislene, sabe bem que nós somos briguentes, se tiver que brigar, que eu vou lutar sim, que às vezes eu posso brigar, mas que a diferença disso tudo é que quando a gente briga, que a gente acalma as emoções, a gente fala, nossa, puxa, fiz de novo aquilo. Mas a gente tem um olhar generoso, porque foi assim que os pretos velhos nos ensinaram. Tá tudo certo, filha, né? Que a avó Dita fala, tá tudo certo quem você é. Nós não somos santos, de jeito nenhum, nem queremos esse posto. Não quero o posto de santa, eu não quero. Porque nós, como médiuns, a gente vem, porque nós escolhemos esse caminho, já vem na nossa encarnação, para que a gente possa limpar o nosso karma. Eu estou falando um pouco como kardecista, para limpar aquilo que nós fizemos. Eu não sei o que eu fiz. Certamente não foi bom. Verdade, porque... Eu acho também que a gente não precisa saber, Gi, que é outra também ideia que eu faço também, que eu acho que o véu do passado ele tem que ser mantido e o que foi tem que ficar onde foi, a gente tem que andar realmente num caminho de evolução. Então, a gente vê muitas técnicas, a gente vê algumas coisas que eu particularmente não sei qual é a efetividade nisso, né, assim. Eu também concordo com você, eu não sou adepta de querer
saber de outras vidas. Dificilmente, mesmo quando eu sei, eu dificilmente falo para alguém. Se a gente vem com o véu de esquecimento, porque, né? Já pensou, Tati? Eu descobri que você ou eu, já, não, por onde é que nós andamos, né, Tati? Quantos caldeirão nós já mexemos, já que a gente é macumbeira e bruxa? Tá tudo bem, ó, o nome de bruxa para mim tá legalzinho, né? Pode chamar a gente que tá tudo bem. Eu queria falar um pouquinho sobre as guias, né? Teve gente que perguntou sobre para que serve, né, a guia, qual que é o intuito disso. E só um pouquinho, gente, só um minutinho, porque a minha cachorrinha tem 15... Pronto. Ela tá passando aqui, quase que derruba aqui. As guias, eles são... É uma proteção que cada casa tem. Tem algumas guias que as pessoas... Você tá com a tua, né, Tati? Aí. Eu tô com 2 guias de direita e uma guia de esquerda. Aqui. Eu estou com guia de Oxalá e estou aqui vestida de esquerda, né, de preto branco. Estou aqui. Tenho aqui as minhas guias também, que são as guias, elas são imantadas como proteção dos médiuns. Elas são de proteção individual, tem algumas guias são específicas de cada casa. Assim com aquele ponto riscado que é feito no chão quando o guia vai trabalhar, que é um círculo de proteção, uma mandala, tá? Eu até posso dizer isso, você pensar em mandala, que é um círculo de proteção onde o guia trabalha. Vocês podem perceber que quando vocês vão em alguma casa humanista, eles fazem os pontos riscados. Esse círculo é para proteger a nossa ala, proteger a nossa coroa, o nosso ori, mais propriamente dito, que é uma forma de umbanda, e ele vem proteger. A própria guia, quando você coloca no pescoço, ela está protegendo, ela faz esse círculo de proteção entre os principais chakras, que é até o umbigo. Então, por que eu posso ter uma guia, se fizer sentido para você, se você quiser, você fazer parte, por exemplo, como frequentador de uma casa, como nossa casa, onde a Tati, não sei como era na sua casa, onde você trabalhava, mas se a pessoa quiser, eu quero ter uma guia de proteção e fizer sentido para você, compra essa guia, leva lá, conversa, né, com o pai de santo, conversa com a gente. Eu mesmo, quando tinha muito essa parte kardecista, eu sempre fui um pouco criticada com relação a isso, porque os kardecistas muito ortodoxos não pode ter nada na mão, não pode ter guia, não pode ter nada, que eu vou rezar só com a minha mão e a minha prece, e ok, se eu também não tiver nada, eu vou colocar, uma pessoa vai receber. Mas muitas velhinhas chegavam, eu tenho aqui meu tercinho, base para mim, tá tudo bem. Né? Se faz sentido para você ter uma guia na mão, você ter fé e você rezar, se faz sentido para você abraçar uma almofada e rezar para que você possa se sentir na fé, tá tudo bem. Não tem certo ou errado, tem aquilo que faz sentido para você. Né? E só mais uma coisa, Tati, que eu queria falar, para mim não faz sentido nenhum se eu estiver numa religião que me prende pelo medo. Se você não fizer isso, você vai para um umbral. Se fizer isso, você vai para o inferno. Porque o pecado, para mim não faz sentido pensar que se você fizer isso, teu guia vai bater em você. Não faz sentido. Para mim o que faz sentido Jesus Cristo nunca disse que existia umbral, que existia inferno, que existia nada. Na época ele usava o termo pecado, porque eu acho que era um termo da época, mas o que fica muito claro para mim o que nos guia na nossa vida, a nossa consciência. O verdadeiro umbral é aqui, ó. É aquilo que eu me culpo, se eu acho que eu fiz alguma coisa que no meu sentido, nos meus valores, nas minhas questões, se faz diferença, né, para mim. Então, se você trabalha no bem, no caminho, naquilo que é o teu propósito, a serviço de quem que nós estamos? Nós estamos a serviço do bem, da luz, da caridade, do amor. Isso em qualquer lugar. Na Umbanda, principalmente, ou no kardecismo, não importa, né? Mas o nosso propósito sempre é do bem. Falei muito, né, Tati? Não. Estou me empolgando. Não falou, não falou. Eu acho que voltando à pergunta do rapaz sobre a questão de guias, pode ter uma guia de proteção individual, que é uma guia diferente dessa que a gente está usando, né? Diferente da guia que você está em mãos aí, diferente das guias que eu estou aqui. Eu estou com 2 guias de direita, que é uma guia de Inhansã e uma guia de Oxóssi, que são os meus pais de cabeça. Então, é uma guia, a guia ela tem diversas formas de ser feita. Na verdade, essas 2 guias que eu estou usando foram feitas dentro da casa
que me desenvolveu, da casa que eu faço sacerdócio. Então, o meu pai, ele fez a guia e ele consagrou e me entregou, e no momento da consagração, ele faz pedidos e dá um poder de realização, porque ela se torna um portal. Então, aonde ela estiver, ela tem o poder daquele orixá, de ativar aquele orixá naquele local, né? Então, por exemplo, essa que eu estou usando é uma guia que é feita de ágata vermelha e ágata de fogo e calcita amarela, que são duas pedras que carregam a força de Yansan. Fora a programação dele, no espaço mágico que ele ativou. Então, ela tá comigo e acontece a questão do Oxóssi. E eu tô com uma guia de esquerda também, aqui, que tem a mesma função. Na nossa casa, a gente utiliza essa guia de cristal. Eu prefiro usar de cristal, eu sempre faço. Para quem pode também, porque tem uma coisa, né, gente? Que às vezes os guias entram, as pessoas entram, não tem condição de comprar, que tá tudo bem. Se a pessoa tiver aquelas compras menores, que não tem problema nenhum, não é uma obrigação. Se você não tiver, você não vai trabalhar. Eu já cheguei a pegar a guia minha e colocar no médico para trabalhar, aí ótimo. Né? Então aqui a gente pega essas guias. Os guias dão muito as nossas guias, né, Gi? Os guias de trabalho, não adianta ficar investindo às vezes, gente. Os guias, eles desapegam. Tudo que vem para a Vodita, ela dá. Né? Ela gosta daquele terço de lágrima de Nossa Senhora. Né? Ela adora. E terço, qualquer lugar que alguém vai, no Vaticano, vai, gente, traz um tercinho, traz um terço para a avó. Né? Agora tem um que eu ganhei, que eu fui trabalhar com ele, eu falei, vó, pelo amor de Deus, é só, não dá. Ele falou assim, não, porque é seu. Mas se ela ganhar, né? Mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem. E o guia, ela gosta muito desse terço de lágrima de Nossa Senhora. Né? Então, assim, ó, a guia a gente usa essa de Oxalá, que eu estou aqui, eu estou com a guia de esquerda também, que não dá para eu pegar agora, porque ela tá em mim. Então a gente usa as guias coloridas. E é isso, gente, né? E cada casa vai ter o seu jeito, a sua forma. Ah, e tem uma pergunta também que falaram, por que a gente cruza, usa no braço, ou a maneira que a gente coloca? Eu, Gislene, confio muito, muito, muito nos meus guias. Mas, em alguns momentos, eu sinto a necessidade de cruzar as guias, porque um dos meus guias disse que a partir do momento que eu cruzo a guia, não importa quem venha, o que venha, não fará o mal. Né? E como uma vez eu tive que fazer um trabalho num lugar, eu cruzei, foi ele que me pediu naquele momento, porque seja lá quem estivesse ali e que viesse naquele momento, é uma história comprida para contar, então ele me cruzou. Então qualquer um que se aproximasse, se o guia viesse ou um guia da casa de onde eu estava viesse, já tinha esse sinal, né, que não seria feito nenhum mal em lugar nenhum. Eu não trabalho. Muitas pessoas falam de fazer trabalho, de despachar trabalho. Eu sei fazer. A gente sabe, né, Tati? E é a tua cara, né? Mas a gente não faz. Não adianta. A gente faz... A Vodita está dizendo aqui, né? Ela está falando assim, que o que a gente faz é desfazer aquilo que nós carregamos em nós e que não é o que nós chamamos de mal. É o que nós chamamos de ilusão, de que a gente tem poder sobre o bem e o mal, e nós não temos. Nós temos poder sobre a nossa alma, sobre a nossa luz. O bem e o mal têm a mesma força, só que o bem constrói e o mal destrói. Então aí eu pergunto, para onde cada um quer olhar? Eu opto por olhar pelo bem, a construção do amor, da luz e da paz. E eu vou sempre dizer isso, sempre. Perfeito, Gi. Perfeito, perfeito, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, uma pessoa falou de jogo de cartas. A questão de cruzar, né, Gi? Então, assim, por exemplo, a minha guia de esquerda, deixa eu ver assim se dá pra ver. Ela é uma guia que ela tá cruzada, então ela tá pegando o lado esquerdo do meu corpo. Estas guias estão nos meus chakras frontais, mas é muito natural quando a gente incorpora, por exemplo, eu poder incorporar e jogar essas para minha direita, né? Então eu tô com o meu lado esquerdo protegido por este portal e pelo lado direito também protegido por este portal. Tem uma pergunta aqui que alguém está me fazendo aqui do lado, que está falando que se a pessoa não tiver com uma guia, que ela pode trabalhar. Pode trabalhar. Né?
Porque a gente pode montar, pode proteger, vai depender muito da firmeza do médium. Que trabalha A gente vai com isso. usando elementos, né, Gil? Eu acho que a Umbanda ela é uma religião que trabalha muito com elementos. E é importante que as pessoas não saiam por aí só comprando os elementos, mas elas entendam a função também do elemento. Então, a guia ela é uma proteção a mais para o médium. Então, ela é um instrumento também. Quando eu tiro essa guia e eu passo no meu consulente, na pessoa que eu estou atendendo, ali já faz parte também do atendimento. Ali ele já está limpando e recolhendo através daquele portal o que precisa. Então, ali, enquanto a pessoa está conversando e ela já está com a minha guia no pescoço, o trabalho já está sendo feito. Então, assim, a mágica, né? A coisa magística já está ocorrendo ali. Então tem que ter, é bom ter o elemento, mas saber por que tem elemento, tem que estudar, tem que se preparar. Exatamente. Eu acho importante também dizer, gente, é o seguinte, eu acho que já deve estar dando 1 hora de live, a gente não quer ficar, seja um momento cansativo aqui para vocês. Se quiserem, a gente para aqui, a gente segue em frente, a gente fala aí, dá um sinal aí para vocês, para vocês escrever, tá? Tem algumas perguntas aqui, Tati, que estão vindo aqui por esse momento. 2 coisas importantes. Primeiro, falando um pouquinho dos elementos que você falou, né? Existe o cigarro, o charuto, a bebida, né? As ervas, a defumação que nós fazemos, que é tudo uma questão de limpeza. A capa de Exu, a cartola de Exu, isso, o leque da pombagia. O cajado. O cajado. É tudo elemento, não está lá para enfeite. Por que cobre a cabeça? É que assim, é muito extenso, a gente pode falar de tudo, né? Porque cobre a cabeça, qual o preparo que as pessoas têm. Então, assim, por exemplo, no núcleo, vou falar do núcleo, tá? Nós temos bebida, charuto, cigarro, nós temos as velas, acho que as velas são fundamentais, né? Existe a defumação que nós fazemos. No núcleo, pelo espaço que vocês já conhecem, não dá pra gente fazer defumação na hora que vocês chegam, muitas vezes, por causa da fumaça que fica lá. Então, nós fazemos defumação antes, fazemos a defumação lá na porta, né? Na hora que vocês estão entrando. Existe alfazema, existem vários elementos que nós utilizamos. Existe a ativação do elemento, né, Gi? Acho que principalmente você faz a defumação, mas você põe intenções, porque as pessoas precisam aprender que precisa intencionar, precisa falar, precisa pôr a palavra e o poder naquilo que você quer, né? E, nossa, eu acho que é fundamental o que você falou, que é a intenção, né? Em qualquer momento, aliás, da nossa vida, qual a intenção e a serviço do que nós estamos ali? Porque não adianta nada, eu posso pegar uma caneta, ficar aqui com ela, né, rezar, mas ela não é um elemento mágico, mas ela pode se tornar mágico, pode se tornar uma arma, pode se tornar qualquer coisa que eu quiser. Só que na Umbanda, esses elementos sagrados, eles têm um significado, as pedras têm um significado, o metal tem um significado, a bebida tem um significado, o cigarro tem um significado. Então, assim, os abusos que existem, ou o tridente do Exu, ou o perfume da pombagira, o que sempre fala, olha, gente, tá dando aqui que tem 26 segundos restantes. Eu acho que eu não tenho direito a... Se encerrar, a gente entra de novo, tá bom? Ó, tá dando 19 segundos. Gente, nós vamos encerrar. Vocês entram? Eu vou responder a pergunta de quem é essa cobra coral, de quem é aqui todo mundo. Pode Vai ter altar. Eu vi que teve uma pergunta aí, se pode ter altar em casa também. Isso, tem mais uma outra pergunta. Ó, vai cair. Oi. Não durava 2 horas, mas tá tudo bem. Eu já compartilhei a primeira parte no IGVT, já deve estar sendo publicado aí na página do Núcleo, nós deixaremos aí por um tempo. Algumas perguntas falaram aqui, Tati, que se pode tocar na guia da pessoa, se tem algum problema de tocar na guia da pessoa. Eu acho que, para mim, o que é para você, Tati? Não vejo problema, Gi. Eu vim de uma casa também que as pessoas, por exemplo, quando precisavam ir até o banheiro, o médium precisava sair ali daquele local sagrado, ele deixava a guia com
um irmão e ir até lá. Eu particularmente não vejo, acho que tem outras coisas que são mais problemáticas, particularmente, do que isso de tocar. Por exemplo? Por exemplo? A ética, sempre, né? Sempre a ética e o comportamento, né? Do médium, aquilo que ele pensa, né? Aquilo que ele pensa, aquilo que ele faz quando ele não tá vestindo branco, né? Quando em teoria, porque o branco ele nunca sai da gente, né? A gente tem a marca, eu acho que é importante as pessoas saberem. A gente carrega uma marca, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que uma coisa da guia também, por exemplo, a gente tem que ter um cuidado com o que é do outro, né? Então, às vezes vem um guia, ele tira a guia. Eu tenho um guia que não gosta de ficar e ok, ele tá ali comigo, né? E eu me sinto protegida porque eu faço a minha parte. Eu acho que é uma coisa legal, Tati, no início da minha carreira espiritual, né, se eu posso dizer isso, eu era muito nova, né, gente, quando eu comecei a trabalhar. Eu tenho desde os 7 anos de idade que eu vejo, que eu faço coisas, mas eu lembro uma vez que eu estava dirigindo, e eu muito briguenta no carro quando eu comecei a dirigir, né, me sentindo poderosa de estar dirigindo ali o carro, e alguma pessoa me fechou alguma coisa e eu fui abrir o vidro para xingar a pessoa, porque eu era daquelas que xingava. Na hora que eu bato o olho na pessoa, era uma pessoa de dentro do núcleo. Eu tinha acabado de entrar do núcleo. Aquilo me deu uma coisa um aperto no coração. Eu falei, meu Deus, eu não posso ser assim. Aí eu fui me burilando, eu fui me fazendo uma reforma íntima, me cuidando, porque a gente tem uma conduta ética, né, Tati, que você falou. Outra pergunta que fizeram, quem é o seu cobra coral? Né? E eu vi quem foi que perguntou, o cobra coral é um caboclo que conversa comigo, que trabalha comigo, né? E que ele é um dos protetores da casa, porque é o preto velho, sua cobra coral e o guardião que está comigo, né? A Vodita, sua cobra coral e o Exu que trabalha comigo, que é o Charles. Ele pediu para eu não falar o nome dele. E o Tati, ele falou, depois eu te explico porque acho que muitas pessoas conhecem. E então, seu cobra coral, ele trabalha na linha dos caboclos, de Oxóssi, ele é o que está no comando aí na egrégora também, da hierarquia que existe entre os espíritos. Tinha mais uma pergunta, qual era, Tati? Você pode ter um altar em casa, Gi? Eu vi que a pessoa perguntou aqui. O que é ter um altar em casa, né? Não sei o que vocês querem. Por exemplo, você pode ter as imagens que você quiser na sua casa, né? Qual o propósito disso e qual a necessidade que você tem disso. Para mim, não há problema algum. Eu aqui tenho uma imagem de Nossa Senhora, eu estou até com ela aqui. Eu tenho pequeninos, eu não tenho um congar aqui. Mas os umbandistas em si, eu não sei, a Tati, a gente tem as nossas firmezas, né? A nossa proteção que a gente tem na nossa casa e as nossas firmezas. Mas eu acho que você pode ter no teu lar aquilo que faz sentido para você, né? E qual é o propósito disso? Se faz, está tudo bem, não vejo problema algum. Você, Tati? Eu também não vejo problema em você ter um altar nele, até porque é um lugar onde você vai concentrar a sua fé, vai ser um lugar que vai te recarregar as energias, vai ser um lugar que vai te acolher em vários momentos. Eu tenho um altar, eu tenho firmezas na minha casa, eu moro praticamente dentro de um terreiro, que os meus amigos que estão aí, eles sabem disso, porque eu faço uso, acho que é importante isso. Você pode ter um altar, mas você precisa cuidar do altar. Então, vai ter uma quartinha, tem que cuidar da quartinha, não pode abandonar, vai ter a imagem, imante aquela imagem, acenda velas. Então, assim, tem que ter uma responsabilidade. Ter as coisas tem que ter compromisso com aquilo. Né? Então, é uma religião, gente, que exige dedicação, exige disciplina. E a gente tem uma fala entre os umbandistas que o umbandista é muito preguiçoso, né? O umbandista não gosta muito de fazer as coisas, que é tudo de mão beijada, né? Então, não, se não for para fazer direitinho, não faça. Não tenha, então, altar. Ô, Tati, se você puder baixar um pouco o celular para aparecer Claro. mais sua cabeça. Isso, acho que fica melhor assim. É que eu tive que sair do lugar que eu tava por causa de sinal. Ô, Tati, a minha mãe está perguntando se você é de São Paulo, né? Ela não é São tão São Paulo, de São Zona Paulo. Norte. Como ela é da minha amiga, eu a via toda segunda-feira, e a gente está bem pertinho, né, Tati? Que a gente pode se ver, mas aqui no momento nós estamos em resguardo espiritual, físico e mental, né? Sim. Então, Sou de acho São Paulo, mas sou 50% baiana, porque sou filha de baianos.
E outra pergunta que fizeram também, que era sobre se sacerdote, pai de santo, dirigente são a mesma coisa, e se são cargos, né? São nomes diferentes de cada lugar, padre, sacerdote, né, pai de santo, pastor, são nomes, são cargos. Sacerdote hoje é considerado um cargo, isso eu fiquei sabendo ontem, que a Tati me falou, né, Tati? E tem as hierarquias, sim, tem as hierarquias que são instituídas tanto no núcleo, quanto em qualquer local. Acho que isso tem que se respeitar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Perguntar também sobre os pontos que nós cantamos, que se faz mal ouvir pontos na sua casa. Então, depende do ponto que você vai ouvir, porque tem gente que ouve ponto e incorpora, né? Tem gente que tem uma sensibilidade, não tem uma educação mediúnica e ouve os pontos e incorpora em casa. Eu acho que tem que O que não é correto, né, Gi? A gente precisa Isso, também, acho exatamente que é preciso entender que é o que você falou, educação mediúnica. E dentro da educação mediúnica existe um lugar para o sagrado. Que é também uma outra polêmica que acontece. Então, assim, a gente precisa respeitar o espaço dos outros, tanto com relação à incorporação, quanto também com relação a ofertar, né? As oferendas. Então, aquelas oferendas que comumente as pessoas veem na rua, nas esquinas, aquilo não é de um bandista consciente, que tem realmente respeito pelo trabalho que faz. Porque existem hoje lugares próprios para isso ser feito, onde vai ser feito depois em ordem e ser limpo. Então, assim, com materiais que não vão poluir, que eu acho que isso também é muito importante ser colocado, né, Gi? Então, as pessoas não saem por aí incorporando, os guias não estão 24 horas à nossa disposição. Posso fazer uma perguntinha, posso... Não é dessa maneira. Tem o lugar, tem a preparação, tem o respeito. Tem o respeito. Isso. Gente, eu quero deixar aqui claro também para todos vocês que, assim, quem inicia, né, na primeira série do ensino fundamental, depois vai galgando os anos de aprendizado, de experiência, de coisas que vão passando na vida, cada um às vezes tem uma conduta, às vezes até porque não sabem o que fazer ou o que não fazer, né? Acho que existem regras, existem as boas condutas que nós temos que ter dentro do nosso lar. É a mesma boa conduta que a gente tem que ter numa casa espírita, num são sagrado, né? Então, isso que a Tati fala, da educação dos umbandistas, antigamente podiam fazer em qualquer lugar, as pessoas tinham medo, não sabiam o que era, né? Chuta que é macumba, essa frase que muita gente falava, não é nada disso, não tem que chutar, não tem que fazer, tem que respeitar. Eu ainda vejo em alguns lugares. Eu peço licença, passo reto, não falo, eu não julgo a pessoa que foi, eu não julgo nada, só que tem um detalhe. Eu acho que a gente tem que prezar também pela parte ambiental, né? A gente tem que prezar pelas pessoas. Ninguém é obrigado a dar, que não professa essa religião, alguma coisa, ela ficar de frente com coisa que ela pode dar medo para ela, por ser desconhecida a ela. Né? Existem os lugares próprios para fazer as coisas. Agora, a maioria dos centros que eu conheço, a maioria dos umbandistas que eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço, o que tiver que ser feito, eles fazem em lugares que são próprios para isso e reservados. Não tem mais fazer na rua. E se você passar na rua e ver qualquer coisa, não mexe, não faz. Eu tenho uma história, Tati, que tinha duas crianças que são filhos de uma amiga nossa, que ela contou recentemente, que quando tinha gira de erê, né, que tinha São Cosme e São Damião, que as praças ficavam lotadas de doces, eles iam comer os doces. Eles adoravam que eles chegavam com os doces em casa. Filhos, como é que foi? Ganhei o doce, mas tá tudo bem, não morreram, estão aí para contar, né? Mas, e aí eu tenho que falar um pouquinho sobre a parte das crianças na Umbanda, né? Porque tem gente aqui me cutucando para falar, né, Tati? E falar um pouquinho sobre os nossos erês maravilhosos, né? Sobre todo o doce que usam. Fala um pouquinho, Tati, da parte das crianças. A linha de crianças na Umbanda, Gi, eu entendo como uma homenagem à nossa criança interior. Eu acho que tanto tem sido falado em diversas técnicas terapêuticas, de autoavaliação, do quanto a gente precisa resgatar essa criança interior. É uma linha de trabalho muito séria, eu acho também que precisa ter um maior respeito, porque eles trabalham com elementos mais simples, elementos que estão transvestidos numa brincadeira, mas que têm uma total função.
de ser ali. Então, a criança, a gente dentro da Umbanda Sagrada, também é importante colocar, ele é um encantado. O que é um encantado pra gente? Ele não veio pro nosso círculo reencarnatório, ele não passou por aqui. Então, ele é um espírito que dentro da evolução dele, ele não veio para o nosso plano. E no momento em que a gente está passando em consulta com ele, e ele está lá brincando com o carrinho, passando, aquele carrinho já está fazendo a função de limpeza, de decantação, de pensamentos e de elementos que não fazem parte do nosso corpo, né? Miasmas, um monte de coisa. Então, aquela bexiga que está ali, ela também tem, ela como uma esfera, ela tem esse poder de recolhimento para dentro dela, daquilo também que não faz parte da nossa energia, que pode estar nos atrapalhando. O doce, o que é o do açúcar? O açúcar, ele é um poderosíssimo elemento de limpeza. As pessoas têm muito essa questão com o sal, né? Às vezes acham que o sal é um poder, mas o açúcar, ele vem da cana de açúcar, e os pretos velhos já entendiam claramente isso por causa do manejo que eles tinham, né? Com isso. Então, tudo tem uma razão de ser. Na nossa casa, quando nós fazemos os trabalhos de Umbanda, a gira de Erê, né, normalmente dia 27 de dezembro, e aí deixa eu contar um pouquinho, gente, que a Lucinha falou que vai ser a primeira festa que nós vamos fazer, né, então, vai saber, só lá em setembro, vai saber quando é que a gente vai se reunir, mas a nossa casa, quando nós fazemos, já que a gente tem esse trabalho social, que a gente faz, e até uma homenagem para as pessoas que estão lá, a festa que nós fazemos é a gira de Erê, e a festa de Iemanjá, são as duas que nós fizemos na nossa casa. Temos as giras, os trabalhos que nós fazemos as nossas oferendas de prosperidade ali no nosso local. A festa do Erê, a gente põe as bexigas, a alegria, porque a Lucinha e todos os herês que estão ali, eles querem trazer alegria para nós. Eles querem trazer aquele ambiente de paz, aquele ambiente gostoso, do qual a gente pode proporcionar naquele momento. E realmente a festa é uma alegria, é muito gostoso. E aí nós, Gislene, Marco, os médiuns, a Tati, nós gostamos de enfeitar. A gente podia não enfeitar nada, tá? Somos nós que queremos fazer. Isso traz, né, a egrégora, a proteção ali para nós, né? Ele imanta aquilo para que as crianças vejam. Não existe, a pessoa quiser vir só alguém ali que dá a balinha, nem se tiver balinha, eles não vão trabalhar, vão deixar de trabalhar se não tiver bala, se não tiver nada, eles vão trabalhar. Mas eles necessitam desse elemento, né, como forma de benzer, né, se for para falar isso, de dar paz e de ajudar, tá bom? Que mais que falaram? Falaram dos pontos, por que a gente canta e por que a gente pode ouvir em casa, aqui nós já falamos, né, do cuidado do equilíbrio. Tem alguma pergunta, ou alguém está perguntando, ou a avó está pedindo para eu falar sobre por que os guias pegam as pessoas na rua? Responde, Tati, porque eu sou meio brava. Eu não quero ser, né? Por que Então, pega eu não acredito em guia. Então, Gê, eu não acredito em guia que pega ninguém na rua. Eu nunca fui pega, eu nunca tive uma incorporação involuntária nesse sentido, né, de me fazer o mal. Eu acho que também é uma outra coisa importante, a gente não tem obrigação de trabalhar. Apesar de eu ter nascido dentro de um lar umbandista, eu não fui nunca forçada. E as minhas entidades, os meus guias, eles esperaram a hora certa na minha vida para que eu pudesse viver isso, para eu poder fazer isso, né? Então, houve um acordo, uma junção entre o plano deles e o que eu também queria para minha vida. Existe o livre-arbítrio. Então, não, aquilo que pega as pessoas, que expõe as pessoas, que machuca as pessoas, aquilo não é um guia de luz de trabalho, porque o guia ele vem num chão sagrado, ele vem dentro de um propósito, ele vem num médium que também tem atitudes coerentes. Então, se vocês querem conhecer uma casa, querem conhecer a frente de um lugar, pensem nas atitudes dessa pessoa quando ela não está transvestida daquele poder. Acho que não tem como a gente separar. O que eu sou na minha vida real, eu vou ser como médium também, eu vou ser também na frente de um terreiro. Eu vou complementar, nem espíritos que estão perdidos nas ilusões ou nas trevas, como a gente viu, como um obsessor, um egum, ou qualquer um que vocês falem, pega a gente. Porque o meu corpo sou eu que mando.
Ninguém vem me pegar em qualquer lugar. Seja ninguém entra no terreiro, passa mal e deixa cair, ou a pessoa cai, ou na rua. Ninguém pega se você estiver bem com você, se você tiver Afinidades, firmeza, né, Gi? né? Afinidade mental, né, Gi? Afinidade mental. Isso, é sintonia, total. Né? E se você tiver com, sabe assim, sintonizando no bem e com o teu anjo da guarda, o teu protetor, o teu mentor, o corpo é meu, ninguém entra. Eu posso me sentir mal. Eu acho que sim, a gente se sente mal, a gente sente a vibração de tipo, opa, o que é isso que está ruim? Porque, às vezes existem as influências, né? No Kardecima a gente chama de obsessor, que existem as influências que eu começo a brigar com o outro, eu não percebo que está acontecendo alguma coisa. Verdade, porque eles entram pela sintonia, mas aí tomar o meu corpo e eu sair fazendo coisas sem pensar, isso acontece por causa do desequilíbrio do ser humano. É por isso que eu não queria falar, porque eu vou falar e tá tudo bem, né? Minha boquinha, né? Comenta porque cantamos na gíria, o que sentimos e a importância delas no momento. É egrégora, né? O canto, ele traz aquela força, ele abre um portal de luz, isso para mim, né? Ele abre o canto, ele vem trazendo o atabaque, é maravilhoso. Na nossa casa a gente tem um atabaque, mas a gente não toca, às vezes toca, mas acho que o canto, os pontos, eles são justamente para fazer com que os médios possam também se concentrar, possa fazer uma limpeza energética, para que a gente possa abrir ali para o Oxós, para o Orixá, para Oxalá, para que todos eles venham ali na dança, e para até também fazer com que o nosso corpo ele entre naquela energia de luz. Completa, Tati? Eu não tenho o que falar, eu penso da mesma forma que vocês, Gil. Os pontos eles vão trazendo a gente para uma vibração que permita que o guia se conecte a gente, né? Que ele venha através dos nossos chakras e faça essa conexão. E ponha a casa numa vibração, né? Então, troca-se a energia da casa muito através do canto, né? Do atabaque. Então, canto é isso, gente. O som é vibração. E é para nos manter dentro de uma mesma vibração. Essa que é a função. E aí eu acho uma que reza, né? Agora, desculpa, é uma reza, né? Quem canta reza 2 vezes, não é essa a fala que as pessoas dizem? Né? Vamos cantar, né? Vamos cantar porque é maravilhoso. Tem até uma música aqui que eu achei maravilhosa, que eu recebi, que é de Oxalá, se vocês quiserem aí no finalzinho eu ponho. Pega o outro celular, por favor, para mim. E não sei se vai caber aqui na hora. Tati, eu acho que a gente está ficando um pouco cansada, né? Estou vendo aí, a gente talvez tenha carregando aí um pouco de algumas coisas. Eu queria falar de uma última coisa que ele está pedindo aqui, que a gente fale um pouco de Exu e Pombagira. É com eles que a gente vai encerrar. Ele está falando que ele está protegendo a gente, que está protegendo todos nós. Os mentores estão a nos guiar. Se quiserem aí no finalzinho, talvez colocar um pouco da música para ver se vai. E falar, né, da energia de Exu. A gente até falou sobre o Exu, que é uma energia neutra, é uma energia que nos equilibra e que eles estão aí para nós, para nos ajudarmos em todos os sentidos. Fala um pouquinho você. Eu estou um pouquinho aqui irradiada. Eu estou aqui, eu não vou receber guia nenhum, viu, gente? Mas é que ele se aproximou aqui, o mentor, e você também aí, né, Tati? Eu vi, faz parte isso, né? Porque eles estão nos protegendo. Tá tudo bem. Não, é muita emoção, né? Eu acho que as pessoas têm essa ideia errônea de Exu e Pombagira. E essa linha de trabalho, particularmente para mim, é uma linha muito delicada, porque eu bato cabeça pro meu Exu todos os dias. Eu tenho... Ele deu uma paradinha, né? Oi, tô te ouvindo, Gi. Eu não sei o que eu fiz aqui. Acho que voltamos, não? Oi? Voltamos? Voltamos. Pode falar. Então, Gi, a minha relação com o Exu é de eterna gratidão. Eu chamo ele de pai. Meu Exu é meu pai. Meu Exu, ele foi a primeira entidade que se apresentou para mim, que tá comigo sempre, que me irradia sempre. É um grande mestre. Eu nunca viria a qualquer lugar sem ele aqui comigo.
bato cabeça. Exu é uma energia de vitalidade, é aquilo que vem para resolver, é o que põe a lei, né? É o que vem ordenar as coisas. Então, o Exu, ele é essencial num trabalho. A lei é essencial, né, no trabalho. Existem aqueles lugares dentro das camadas energéticas que só Exu entra. Então, eu acho que a gente pensar num trabalhador dentro da espiritualidade se predispõe aos sacrifícios que o Exu é capaz de fazer, é de uma tremenda gratidão. E, então, eu não tenho o que falar. Assim, dentro de cada Exu, dentro da sua linha de trabalho, dentro do seu campo de trabalho, ele tem poder de realização e de proteção dos filhos dele, da consulência assistida por ele, realmente muito forte. Assim. Então, o Exu não faz o mal, de maneira nenhuma. Exu é um tremendo amor e quem tem o seu Exu de trabalho próximo de si sabe da forma como ele nos ama, né? Que eu também vim de um lugar onde eu ouvia constantemente que Exu não gosta nem do médico. Que eu olhava você e falava, gente, eu penso... É um absurdo. Eu sinto o amor do meu Exu por mim. E Pombagira não é nada diferente. As pessoas também têm, eu ia falar dela. né? Exatamente, as pessoas têm infelizmente, essa ideia errônea de Pombagira. Lê que é a Senhora dos Interiores, então ela vê o que está dentro da gente. Eu acho que também, assim, Gi, não vou me aprofundar muito, mas eu acho que é importante falar do porquê que isso surgiu, né? Mas essa mulher que surge principalmente na década de 60, 70, dentro dos terreiros, que ainda tinham que ter os cultos muito fechados. E aí surge essa mulher falando, defendendo a liberdade, defendendo que as mulheres tivessem o mesmo direito que esses homens da época, revelando. Tá cortando um pouco, Tati. Tati, tá cortando um pouco. Voltei. Ok? Ele tá cortando um pouco. Ele cortou um pouco. Pode falar. Então, eu acho que é isso, Gi. Eu acho que é perto do que eu falei, não sei até onde as pessoas ouviram, mas Pombagira é uma imensa defensora dos filhos, né, das suas filhas. Ela não tá aqui para buscar o amor de ninguém, ela tá para buscar o amor próprio. Incorpora e o poder e a força que fica dentro de nós, né, do seu poder próprio, que eu acho que é a mensagem principal que tem que ficar, né? Então, essas mulheres que chegam na década de 60 e 70 nesses terreiros, que estavam muito fechados, infelizmente, porque os trabalhos não eram permitidos abertos, né, assim, à sociedade, e aí elas chegam com uma liberdade igual a dos homens, falando que elas viam de errado no que eles faziam. É lógico que essa é uma mulher taxada de algo ruim e profano, então, mas não é nada disso. Até porque a gente numa sociedade machista, onde o feminino não era nada aprovado, né, onde o feminino era tão criticado, uma Pombagira que vem com a sua força e com o seu poder, assustava, né? Assustava as pessoas, assustava os homens, assustava a sociedade como um todo. A Pombagira trabalha no amor, e infelizmente algumas pessoas querem utilizar essa energia de maneira errônea, como amarrar alguém, como tudo isso fala. E eu digo para vocês que se quiserem utilizar essa energia para amarrar, na verdade vocês que estão sendo amarrados. E que isso jamais trará, que condição que trará um amor para você, se não é um amor livre, um amor puro e um amor do qual as pessoas estão juntas, única e exclusivamente pela própria energia dela e pela vontade dela. E isso realmente é o que uma Pombagira trabalha, pela liberdade, pelo amor puro e pela transformação que esse amor pode trazer para nós. Tá me ouvindo, Tati? Estou perfeitamente. Algumas pessoas perguntaram sobre guardiões e Exus, são maneiras diferentes de falar. Tá? A gente fala guardião, a gente fala Exu, é a mesma coisa, são guardiões. Tem um livro maravilhoso, que não é para qualquer um ler, que às vezes as pessoas não conseguem, que é o Guardião da Meia-Noite, né, Tati?
É um livro maravilhoso, não é fácil de ler, mas é maravilhoso de ler. Eu li em uma noite, né, eu li em uma noite, depois eu reli de novo, e é uma trilogia, é o Cavaleiro da Estrela da Guia, e o outro eu não lembro qual é, nesse momento, mas é muito importante. Eu quero Porque dizer... o Cavaleiro, eles são 3 livros, Gi. O que você está chamando de trilogia é o Cavaleiro, que eles são 3 obras numa só. Isso, mas é o Cavaleiro da Estrela da Guia, o Guardião da Meia-Noite, acho que é o primeiro, o Cavaleiro da Estrela da Guia, e depois tem outro, eu não lembro o nome do terceiro. A obra do Rubens ela é imensa, mas eu acho que o que você está falando é porque o compilado, o livro é grande, porque os 3 estão juntos ali. A obra não, eu sei, mas eles vendem separados. Eles vendem separados, né? Eu quero só falar uma coisa também, que o meu Exu, quando ele veio, foi o primeiro a vir falar comigo. Na verdade, eu estava fazendo a reunião do núcleo lá na frente, de repente eu vi um boiadeiro, mas ele simplesmente olhou para mim assim, ele falou, tá na hora de você olhar seu povo. E eu fazendo a reunião, eu falei, que povo? Ele olha para frente. Quando eu levantei os olhos, eu vi todo o meu povo, né? Vi a Vodita, a Lucinha, todos os guias. Na hora eu não sabia, eu falei, depois eu converso. Né? Para mim, eu via tanta gente, às vezes não sabia nem o que era que estava falando lá, e um dia eu sentado, foi o Exu que apareceu, lindo, maravilhoso. Não vem dizer que ele aparece com chifre, com rabo, não é isso, não. Ele parece que o espírito, do jeito que ele quiser aparecer, e apareceu muito bonito, falando comigo, deu risada para mim, eu olhei bem assim, aquela coisa bem ainda, né, sem conhecer direito a Umbanda na época, eu falei, o que o senhor quer aqui, com aquele jeito meu, né, bem prepotente às vezes, né, bem orgulhosa, principalmente na época, era muito tempo atrás, estou dizendo isso de, sei lá, 17, 18 anos atrás, né, eu tô no núcleo há 27 anos, né, como dirigente, como trabalhadora da casa, como 14 ou 15 já, como estamos, eu e o Marco, e todas as pessoas aí como dirigente. Quando ele aparece para mim, eu falo o que o senhor deseja, ele falou, eu quero trabalhar com você, e eu disse para ele, eu não vou fazer nada do que o senhor quer, porque eu já conhecia um pouco na época, ele deu aquele sorriso, ele falou, tá tudo bem, eu sei. Eu falei, você sabe quem eu sou? Eu falei, sei exatamente quem você é. Eu falei, então tá bom, porque eu questiono, eu falo que a doutrina é mútua, que eles não vão fazer coisas que eu não quero que faça, e tá tudo bem, e acabei fazendo tudo que ele sempre quis, detalhe, né, E depois foi a Vodita que veio falar, falou muito da Vodita, aquele espírito maravilhoso de luz, os espíritos se apresentam do jeito que eles querem. E às vezes, só para que ele está pedindo para falar, às vezes essa alegoria, essa forma que falam que Exu e Pombagira é porque muitas vezes tem que se apresentar de uma maneira para tirar as pessoas das trevas, às vezes estão com tanto medo, ou para desmanchar coisas que existem no mundo desconhecido e misterioso, né? Porque existe o mal e a gente sabe que existe, não só na Terra, como a egrégora que trabalha para desorganizar as energias do bem. Então, às vezes, eles precisam parecer assustadores para que as pessoas respeitem. E isso é no âmbito... Não precisa ir longe quantas pessoas, quantos seres humanos se apresentam grosseiros, brigando, gritando ou falando porque querem amedrontar o outro para que possa conseguir o que deseja. Na verdade, querendo ter um poder, porque são pessoas que estão perdidas nas ilusões, são inseguras, são pessoas que não sabem falar na suavidade, no amor, no respeito. Uso do palavrão, né, Gi? São outras coisas que a gente vê muito, né? O uso do palavrão, às vezes expondo a consulência, então eu acho que um conselho que eu dou para as pessoas é visitem terreiros, vão lá, conheçam e conheçam no trabalho de esquerda. Dependendo do que você vê, talvez não seja um lugar que você deva voltar, porque é uma linha muito fácil de haver absurdos, infelizmente. Mas eu falo um pouquinho, eu complemento aí o que você falou, cuidado onde você vai. Não vem que você não vai em qualquer casa, cuidado onde você vai, porque às vezes vocês vão, vamos lá de curiosidade, não tem firmeza, vai com medo, não vai com medo não, de entrar numa casa, vou contar uma história da tempo, Tati? É rapidinho? Claro, opa, pra mim tem todo o tempo. Esses causos, né? Uma vez eu entrei numa casa, sou rainha das pessoas me chamarem para visitar terreiro. Hoje em dia não acontece mais, até porque eu não tenho tempo nem de visitar o meu ultimamente, mas eu fui visitar com a pessoa, cheguei lá, era uma gira de Exu, era um centro só de Exu, eu tinha que ir em banda, eu não sabia, aceitei lá. E os absurdos que estavam acontecendo lá, com todo respeito à casa, eu sempre respeitei, mas eu fiquei sentada e um Exu falou, você não vai entrar? Eu falei, não, senhor. E as pessoas morrendo de medo,
E você vai entrar? Eu falei, não, senhor, mas eu não quero não, senhor. E eu nunca encarei, eu olho, respeito, levantei na hora que ele veio. Ele falou, você tem medo de mim? Eu falei, não, senhor. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu sou protegida, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho vocês, com todo o respeito por vocês no meu coração, eu também tenho meu guardião, e eu sei que ele me guarda, assim como o senhor guarda essa casa. Eu lembro até hoje disso, eu não sei nem como eu respondi isso na época, e ele falou, você é das minhas. Né? E naquele dia eu aprendi, não é em qualquer lugar que a gente vai, a gente tem que respeitar a casa, a gente tem que respeitar, cada casa é uma casa, cada jeito das pessoas é o jeito delas, cada pessoa está num nível de consciência, cada pessoa faz o que achar que deve, mas também cada um assume as consequências dos próprios atos. Né? Não existe certo ou errado, existe aquilo que para você naquele momento faz sentido. Se fizer sentido para você fazer qualquer coisa, seja o que você queira, mas pode ter certeza que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Né? Então, para mim, não sei se para você, Tati, eu conheço você, eu sei que também para mim não faz sentido algumas coisas hoje por causa daquilo que eu acredito, daquilo que é a minha verdade, né? Mas cada um é de um jeito, não estamos julgando, não estamos criticando, cada um é do jeito, cada terreiro trabalha do jeito que é, do jeito que ensina, e cada povo que está lá porque precisa daquela lição, naquele momento. Certo, Tati? Certíssimo, Gi. Então tá. Mais alguma coisa? Não, eu só tenho a agradecer, Gi, agradecer a todo mundo que conseguiu entrar, a todo mundo que teve paciência com as falhas que foram havendo ao longo da transmissão, né, com o sinal. Sábado à noite é um dia complicado, porque tem um monte de gente online, né, assim, tem um monte de coisa sendo transmitida, mas eu só tenho a agradecer ao núcleo. Eu acho que assim, Gigi, não falamos sobre isso, mas eu queria falar, sim, que eu sou imensamente grata à forma como você entrou na minha vida. Você veio no momento que eu poderia, que eu acho que era um momento crucial, onde eu poderia, de fato, ter me perdido. Apesar de ter nascido, de estar dentro, de já ter vivido muita coisa, eu estava passando por duas situações muito ruins de questionamento da forma como estava sendo conduzidas as coisas. E ter te conhecido foi me mostrar que é possível uma forma real. Então, assim, com você vieram outras pessoas ao meu encontro. Eu, graças a Deus, tenho um pai, que eu não tô dentro da casa dele, mas eu faço parte da egrégora que ele formou. Então eu chamo ele de pai, sim. Eu chamo você quando eu tô dentro do núcleo, nos convites que você me dá de mãe, porque você principalmente me ensinou um outro tipo de mediunidade, né, Gi? Que é uma mediunidade tem o ato de incorporar. Então você vem me ensinando muito dentro desse 1 ano. E obrigado por não me deixar desistir. Eu só tenho a agradecer pra você. Você vai me fazer chorar, né? Já se no começo eu te fiz chorar, agora é você que me faz chorar. Eu, sinceramente, a Tati, acho que vocês não sabem, a Tati, ela não trabalha diretamente com a gente lá, mas ela, todas as vezes que tiver uma gira, um trabalho, ela estará conosco. Ela ficará na nossa casa, estará conosco sempre que você desejar, é um convite, né, Tati? Porque eu sei a que você Vodita falou que eu tenho a carteirinha de VIP da casa, mas eu não sou de lá. A Vodita, ela sabe aonde eu falo. Não é que você não é do núcleo, que você vai ter sua casa, né? Assim como a Ivani, né? Ela tem a carteirinha VIP, ela entra quando ela quer. Aí tem que falar da Ivani, quanto que a Ivani me ajudou, né? Quanto a Ivani ajudou no início do trabalho. Um dia eu escrevo esse livro, tá? Mas assim, agradecendo o seu carinho. Eu só falo que também o aprendizado é mútuo sempre, né? A gente sabe disso. E gratidão por toda a tua sabedoria, por você. A Camila falou que você é uma convidada especial, né? Né, o núcleo assim, são os queridos. Eu não tenho que falar. Nossa casa está de núcleo físico, o núcleo entidades, os guias da casa, não tenho nem o que falar, assim. A gente está aqui, trabalhando. Estamos aqui nessa live justamente para trazer um pouco disso tudo da Umbanda. Quem sabe, outro dia eu trago, né, outras pessoas para falar de outras religiões, de outras coisas, mas que vamos seguir em frente. Nós estamos aqui com muita gratidão, amo vocês, com muita saudade, mas saudade é bom porque a gente sente do que é bom, né, Tati, querida?
Eu amo você. Gratidão, porque é a nossa mãozinha aí, né? Certo? Eu amo você, muito obrigada por isso. Tá vendo? Foi maravilhoso. Acho que o assunto que não se esgota nunca. Nunca. Gente, gratidão por vocês estarem aqui conosco, né? Por ficarem ainda mais nessa segunda parte. Do outro eu não consegui nem me despedir. Mas aí, depois no Stories aí a gente faz um agradecimento. Fazer uma oração aqui de encerramento. Encerramos a nossa gira, o nosso trabalho, com muito amor e carinho, desejando que todos possam receber essa egrégora de luz e de amor de todos os guias, orixás, protetores e mentores. E que a gente siga adiante, sempre com coragem, com força e com fé, nessa proteção de todos os orixás, de toda a força que existe de nós. O bem que eu quero para mim, quero para você também. Desejo paz e amor a todos que vão e que vêm. Sei que ninguém é perfeito, mas tendo respeito já começa bem. Sei que ninguém é perfeito, já tendo respeito já começa bem. Salve Zé, meu compadre, a gente tem que respeitar a força que quebra o quebranto, que vai no encanto, mas no mal olhar. Por favor, não vá agora, deixa a madrugada passar. Se lembra daquele amigo que falou contigo para não abusar, que quando chegar no terreiro só sai da macumba quando clarear. É que os mistérios da vida tem que corrigir, é para desvendar, cada um fazendo a sua parte, mais cedo ou mais tarde tudo vai mudar. Cada um fazendo a sua parte, mais cedo ou mais tarde tudo vai mudar. Salve todos os orixás, todos os guias, protetores e mentores. Tati. Axé, Gigi. Gratidão. Axé Gratidão a todos eterna. nós. Gente, Obrigada boa a noite. todos. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, boa noite. Fiquem bem, que todo mundo fique bem. Gratidão. Até uma próxima dia. Até segunda-feira na nossa live, que será às 18h30, certo? Gente, amo vocês. O Daniel acabou de entrar, Tati. Acabou de entrar. Daniel, Eu também sinto saudade do Daniel. Daniel, né?